Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos hoje celebrando a última ceia, no dia de hoje, né? No culto das 10 horas, das 16h30 e das 18h30. Chegamos ao final do ano. Isso significa também que temos muito a agradecer ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Ele nos tem poupado. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, a cada dia, quando abrimos os nossos olhos, o Senhor está fazendo uma declaração. Primeiro Ele faz a declaração que nos ama. Eu te amo. A segunda, eu tenho bênçãos e propósitos para você nesse dia. E a terceira, Ele diz assim, para cada um de nós: permaneça fiel. Permaneça fiel. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, por favor, abra a sua Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, farei a leitura dos versículos 51 a 53. Diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressurgirão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas, quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Amém? Nós temos escutado durante os últimos tempos algo que é uma realidade. Tem se falado muito sobre a nossa liberdade sendo o nosso bem maior. E podemos dizer que uma vida sem liberdade não pode experimentar das maravilhas criadas por Deus. E foram criadas por Deus para que o homem possa desfrutá-las. E Jesus Cristo nos dá o exemplo em tudo. Ele nos ensina o que é liberdade e como devemos usufruí-la. Sendo o nosso bem maior a liberdade, qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade do homem? Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Meus amados, o pecado nos separou do Criador, que não tem nenhuma comunhão com o pecado. E a gente vê que a palavra de Deus nos mostra que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então o propósito de Deus na criação do homem foi que o ser criado desfrutasse de toda a criação. Deus não se transforma e não se deixa transformar. E nós podemos dizer que Deus é a expressão maior do amor, Deus é a expressão maior da verdade, Deus é a expressão maior da graça, Deus é a expressão maior da misericórdia, Deus é a expressão maior do perdão, Deus é a expressão maior da justiça, Deus é a expressão maior da comunhão.
Meus amados, a carta magna do cristão, em termos espirituais, para a sua vida na terra, é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus nos mostra como nós podemos, como nós devemos viver em comunhão uns com os outros e com o Pai eterno. Vocês sabem, sem nenhuma dúvida, de que os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras são para o nosso bem. E Deus, o Criador, sabendo e conhecendo o caráter do ser humano, que foi totalmente contaminado, totalmente modificado pelo vírus mortal do pecado, muito antes da criação, Ele já tinha elaborado o plano de salvação. Não é um plano, é o plano de salvação. Porque quando eu digo um plano, eu estou dizendo que existe um outro e um outro. Não, o plano de salvação para todos os seres humanos que creem no seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, vocês estão acostumados a ouvir a gente dizer que Deus é absoluto em tudo. E Jesus Cristo é a única expressão da perfeição e pureza absolutos. Logo, tudo que vem dele é perfeito e completo. Jesus Cristo veio ao mundo porque, como Deus, Ele nos amou muito antes de toda a criação. Ele continua nos amando. Não foi uma imposição do Pai, não. Sabe, meus amados irmãos, é preciso lembrar que o vazio interior de cada ser humano é resultado do pecado. E esse vazio é a falta da presença divina em seu ser. Isso significa que o espaço de Deus na vida do homem não pode ser substituído por bens materiais, por projetos, por prazeres passageiros, por quaisquer outras coisas. O que mais vai importar e fazer a diferença em sua vida é o seu estado espiritual. Então, diante disso, eu pergunto para mim, e você pergunta para você, uma coisa muito simples: qual é hoje, agora, o meu estado espiritual? Como estou em relação ao Pai eterno? E para que a gente possa fazer isso e ter uma resposta positiva, vem outras perguntas. Como tenho olhado para o meu próximo? Como tenho olhado para os meus irmãos? O que tenho colocado no meu coração? O que tenho cuidado? O que tenho plantado no meu coração, na minha mente? Será que verdadeiramente eu estou amando? Porque para amar é preciso perdoar. Será que verdadeiramente as minhas palavras e as minhas atitudes demonstram esse amor que Deus espera de cada um dos seus filhos? Sabe, meus amados irmãos, as pessoas procuram encontrar qual a finalidade da sua vida, a razão dessa vida, e o que fazer para ter paz e sentir-se realizada. Ou seja, conseguir preencher o seu vazio espiritual, o seu vazio existencial. Como é que eu posso fazer para preencher esse vazio existencial, para poder me sentir uma pessoa satisfeita, para me sentir uma pessoa realizada? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? O que é que elas fazem? O que é que muitos fazem? Viajam de um lugar para outro, procuram tudo isso nas religiões,
Outros imaginam que uma alimentação equilibrada fará a diferença. São tantas as idas e vindas, são tantas as decepções, desenganos. Aí eu vou me isolar, eu vou viver sozinho, aí eu vou ter paz. Não, somente em Cristo esse vazio é preenchido e a pessoa passa a desfrutar da verdadeira paz. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? Então, meus amados irmãos, nós podemos afirmar que Deus usa o apóstolo Paulo para nos ensinar sobre a vida na terra e a certeza da vida eterna no céu. Então, quando passamos pela verdadeira experiência do novo nascimento, descobrimos que esse fato foi o principal e mais importante da nossa vida, porque a partir dali, não somente o vazio foi preenchido, mas a determinação no meu coração, que está sendo gerada, que está sendo plantada, que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, foi me voltar para o Senhor e pegar a sua palavra e dizer: verdadeiramente essa é a palavra de Deus, e aqui eu encontro todos os princípios para que eu possa ter uma vida feliz, abençoada, uma vida próspera na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A submissão ao Espírito Santo foi tão marcante na vida de Paulo, que ele dizia, com as minhas palavras, eu vou falar: vocês podem olhar para a minha vida e fazer tudo conforme eu faço, porque eu estou imitando a Cristo. Que coisa tremenda, que comunhão, que dependência, a liberdade do agir do Espírito de Deus. Vamos ver o nosso texto para que você não esqueça. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressurgirão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas, quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi, a maioria das versões diz, a morte foi vencida pela vitória. Essa versão do Almeida século 21 diz: a morte foi engolida pela vitória. Então, amada igreja, a morte foi engolida pela vitória. Mas vejam aqui, a passagem que nós acabamos de ler, ela nos dá a descrição do arrebatamento. Tudo que falei até agora, e o que estou falando, é uma continuidade. Agora, irmãos, é preciso dizer, para que alguns não estejam procurando na Bíblia, a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento não se encontra no texto da Bíblia. O fato do arrebatamento não aparecer em nossa Bíblia não quer dizer que ele não deva ser ensinado, não quer dizer que ele não existirá. Lá no versículo 54, diz claramente que a morte será tragada pela vitória de Jesus. Sabe quando é que isso acontecerá? Isso acontecerá no momento exato do arrebatamento, aleluia. Então, o arrebatamento é o triunfo de Cristo sobre a morte, vitória que é estendida à sua igreja. Para que você não fique com dúvida, preste atenção: quando ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. O que é que ele tinha ali? Ele já tinha vencido, ele venceu, ele é vencedor. Então a morte e o inferno não foram suficientemente fortes para juntas derrotarem o Senhor. Não, ele tem a vitória. O que eu estou dizendo é que
ali no arrebatamento, será o triunfo de Cristo sobre a morte, vitória que é estendida à sua igreja. Amém? Então, o arrebatamento é o cumprimento da oração de Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 24. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Esse texto expressa claramente o desejo do Senhor de reunir-se com a sua igreja. Aleluia. Amém. Então, pelas Escrituras, nós sabemos que quando um cristão morre, ele fecha os seus olhos aqui e imediatamente ele abre os seus olhos na presença do Senhor. Gente, em nome de Jesus, cuidado com as doutrinas heréticas que tem por aí. O que dorme é o corpo. E o corpo que foi cremado, ele vai dormir, pastor? Está dormindo. E como é que vai ser? Pergunta ao Senhor. Uma coisa eu sei, que no momento do arrebatamento ele vai surgir. E aquele que foi dizimado ali pela bomba atômica, as duas bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, como é que vai acontecer? Eu não sei, eu sei que vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele tem todo o poder. Isso para ele não é nada, não é absolutamente nada. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo testifica isso claramente ao afirmar: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Agora, meus amados irmãos, todos sabemos que não existe um aviso prévio para o arrebatamento. Porque se existisse o aviso prévio, não seria arrebatamento. Arrebatar significa tirar rapidamente, sem que ninguém perceba. E o texto bíblico diz que isso vai durar piscar dos olhos. Então não pisca assim muito lento não. É piscar dos olhos normalmente. Pá, aconteceu. Como diz o texto bíblico, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro e receberão um corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados e juntos subiremos para o encontro do Senhor nos ares, todos com um corpo glorificado. Então, pastor, aqueles que estiverem vivos não experimentarão a morte. É verdade. Serão transformados. Eu vou dizer, seremos transformados. Irmãos, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que há o cumprimento, porque aí, sobre a segunda vinda de Cristo, sim, nós temos, existem profecias, existem os avisos do Senhor, e a gente percebe que tudo isso já se cumpriu, e o que está faltando é muito pouco. Então, existem avisos, existem profecias para a segunda vinda, porque no arrebatamento, Jesus não virá à terra, ele se encontrará, nós nos encontraremos com ele nos ares. Pastor, e como vai ser isso? Eu não sei, eu sei que vai ser. Nunca aconteceu. Mas o Senhor garante, porque o Senhor garante. Aleluia. Vamos encerrar. O Espírito Santo, igreja, foi enviado para ficar em nós e nos ajudar. Então ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o fortalecedor, ele é o conselheiro, ele é socorro, ele é advogado, ele é aliado, ele é amigo. O Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo dá continuidade ao que Jesus fez quando estava na terra como homem. O Espírito Santo dá continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo, homem, fez quando estava aqui na terra. E mais, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Aleluia! A versão mais antiga diz gemidos inexprimíveis. Amém? Equipe de louvor. Então, irmãos, pensem bem. A realidade do arrebatamento está às portas. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão sendo cumpridos. Então, falta muito pouco. Falta muito pouco. Vale a pena perseverar. Vale a pena rejeitar a tudo aquilo que o mundo oferece, que é belíssimo aos olhos, mas seu fim é amargo como fel. Vale a pena. Vale a pena buscar a santificação. Vale a pena estar diante do Senhor com o coração aberto e determinado, dizendo: Senhor, eu permito, eu aceito, eu quero que o Senhor haja na minha vida, para que todos os teus planos, todos os teus propósitos sejam concretizados em meu viver. Eu iniciei dizendo que quando abrimos os nossos olhos, é uma declaração do Senhor de que Ele nos ama. É uma declaração que Ele tem planos e propósitos para nós, para conosco. É uma declaração de que Ele espera que sejamos fiéis. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Ele é o único Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é compassivo. E a sua graça é maior do que a vida. Amém? Fiquemos de pé.